Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Hoje é dia especial, papel e caneta para vocês aprenderem alguma coisa. Você que não tem o prazer de me seguir, pois é, agora terá Marcelo Kim _. E o mais importante, se não os convidados vão embora, é que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um like para o bom entendimento do YouTube. Hoje é dia especial, dia do saber. Hoje eu estou aqui com o professor Henrique Okigami e o Tubarão, mais conhecido como Reinaldo Bassiti, que no caso é o contrário. Hoje nós vamos falar aqui sobre saúde das pessoas, conduta, bem-estar, tamponamento do efeito oxidativo e muito mais. Professor Henrique, muito obrigado. Tubarão, obrigado. Vamos aos trabalhos? Solta as perguntas aí, meu filho. O Roen assistia a Chacrinha, pessoal, e o Bolinha, Clube do Bolinha. Tubarão, vamos falar? Vamos. Olha só. É só falar uma coisa, eu sou do tempo do Perdidos da Noite. Eu também. Então. Mas Perdidos da Noite você falando lá de Clube ontem. do Bolinha, que é isso? Eu sou do Almoço com as Estrelas. Daqui uns dias você tá falando de Hebe Camargo e Flávio Cavalcante. Eu adorava Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Isso. Não era assim? E ele de vez em quando quebrava uns discos. Quebrava, ele achava tudo uma porcaria. Hoje em dia ia ser... Hoje em dia não podia fazer isso. Não chegava nem no primeiro programa. O Henry é da época da Rede Tupi de televisão, Canal 4. Eu peguei a Dercy Gonçalves aprendendo a falar besteira. Aprendendo. É bem antigo, hein? Verdade. Bem antigo. Olha só, a saia justa pro Tubarão. Tubarão, eu quero que você faça uma pergunta pro Henry. A respeito do quê? Saúde. Saúde. O que você quiser. Ô Henry, vamos falar aqui de uma coisa que eu tenho até alguma dúvida, né? O pessoal fala muito, alguns trabalhos mostrando de antioxidante e adaptação ao treino. O que você tem para falar sobre isso? É assim mesmo? Se eu tomar muito antioxidante, a minha adaptação ao treinamento posterior ao que eu tomei vai ser prejudicada ou não? Principalmente, vamos pensar assim, sistema imune, alguma coisa desse tipo. Tô jogando essa bola pra você, vamos lá. Pô, vou tentar matar no peito. De que época que você é, Tubarão? Eu nasci em 1966. Você é do interior? Hã? Você é do interior? Não, sou de São Paulo. Eu vou te contar uma coisa. Lá em Goiás, quando a gente vai atravessar um rio, a gente tem uma coisa que às vezes não é ponte, é uma pinguela, que é um pedaço de toco atravessando o rio. Então você tem que andar em cima da pinguela. O praticante de atividade física com radical livre está em cima de uma pinguela. Então ele tem que estar ali no equilíbrio. Por quê? Quando você pratica uma atividade física, o próprio ato de você quebrar o trifosfato de adenosina até gerar MP e depois catabolizar, gera radicais livres ali no entremeio das miofibrilas. Além de que a atividade física gera o óxido nítrico, aumenta a produção de radical livre superóxido e a própria mitocôndria também gera seu radical livre. E o radical livre causa o quê? Primeiro, quando você aumenta o radical livre, ele aumenta a força, aumentando a liberação de cálcio retículo sarcoplasmático. O peróxido de hidrogênio é o principal responsável. Só que ele também, quando em excesso, ele desliga a miosina da actina, gerando fadiga. E outro ponto interessante é que ele estimula a capacidade antioxidante, estimulando o fator de transcrição chamado NRF2. E o NRF2, Tubarão, ele aumenta a sua capacidade antioxidante, aumentando enzimas antioxidantes, tem efeito detoxificante e tem efeito anti-inflamatório. E o radical livre propicia essa adaptação metabólica, porque o NRF2 também gera biogênese mitocondrial e mitofagia. Então o radical livre é benéfico, até nesse ponto. Mas quando o radical livre começa a sair do cercadinho, começa a agredir as biomoléculas, a membrana, a mitocôndria, você tem o ponto ruim do radical livre, que é a lesão às suas biomoléculas. Por isso que eu falo da pinguela. Você tá no Se você está pendendo para a pinguela do excesso, o antioxidante é bom. Se você está na pinguela do equilíbrio, o antioxidante é ruim, Agora tem uma coisa que o pessoal está falando agora mais recente. Vamos supor, você joga futebol. Você treina, apesar que com o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, tudo indo ao mesmo tempo, não tem como treinar, Você treina. Ali você tem que adaptar. Mas você vai pro jogo. Ali você não precisa se adaptar. Ali você pega o seu atleta e lasca o antioxidante nele, lasca o anti-inflamatório para ele não lesar. E aí ele protege, mesmo na quantidade excessiva.
Entendi. Então, uma coisa, como diz o pessoal que joga, né? Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é Para jogo. antioxidante é a mesma coisa. Então, Bela é a explicação. pinguelinha. Mas no caso É a aqui, ó, interpretação, né, eu do- vou estar puxando lá pro meu lado dos esportes de ultra endurance, que é uma coisa mais exacerbada que apenas um treinamento de jogo de futebol perto disso. Então, nesse caso aí sim, né, a gente tem uma importância maior da ingestão de substâncias antioxidantes para evitar lesão muscular e oxidação aí. E tem que dar uma membrana. dó de cavalo. pra Dose, ele. então, a dose de cavalo. cavalar. Por isso que muitos pacientes falam, pô, mas você não tá me dando muita coisa. Mas eu falo, pô, você resolveu fazer ultramaratona e acha que o que eu tô te dando é muito? Não, veja bem, tudo depende da situação, né? Se você fizesse ali um esporte diferente, menos treino, né? Uma coisa Que mais exigisse menos da controlada, maquinaria, né? aí é uma coisa. Agora, a gente que treina 4 horas por dia, 6 horas por dia, faz prova de 10 horas, 20 horas, 40 horas de corrida, aí o negócio muda, né? Você não concorda comigo, Henrique? Esse pessoal corre no mínimo, acho que é 120 quilômetros, não é Pra isso? mais, Não é né? pra mais. Então, esse com certeza sofre lesão. Se ele não se proteger, e aí o escudo tem que ser bem mais pesado. Bem mais pesado. Ele vai envelhecer muito mais rapidamente. Você vai notar isso, né? Ele vai ter um decaimento muito rápido. Aí, um anti-inflamatório, um antioxidante, uma cacetada, uma paulada bem dada mesmo é necessária. É por isso que eu perguntei isso pra você, porque assim, eu tenho quase 60 anos e faço essas provas de 40 horas pra mais, né? E eu vejo a diferença muito grande no meu consumo de aumento de antioxidantes ao longo dos anos fazendo isso. A minha diferença é para aqueles que não consomem, entendeu? Então, chegou uma hora que a curva fez assim, ó. O pessoal que não consome envelheceu muito mais rápido do que eu que estou consumindo isso há muito tempo. Né? Sim. Então, quando o pessoal pontua essa ideia de toma cuidado com muito antioxidante que você perde a adaptação ao treinamento. Eu falei bem, veja bem, depende do que você cada faz, caso. né? Sim. Tem que pontuar isso. É isso que eu tô puxando a corda aqui para você. Sim, né? treino é treino, prova é prova, Prova né? é prova. Então é diferente, isso é uma realidade. Parabéns por você agir desse jeito, porque a maioria confunde. Exatamente. A maioria fala assim, não, eu tenho que adaptar. Não, sim, se você adapta no treino, é aquela história, às vezes a gente assiste aqueles narradores falando, pô, o cara se superou, né? O cara se supera porra nenhuma. Exatamente. Ele tem que melhorar o desempenho dele no treino. Exatamente. Na corrida ele só vai refletir o que ele fez no treino. Exatamente. Né? Se ele se superar demais, ele vai lesionar. E muito colega seu que com certeza não fez o antioxidante como deveria, teve mais lesão, envelheceu mais rápido. Com certeza. Henri, me faça uma pergunta pro Tubarão de cunho de longevidade e saúde intestinal. Saúde intestinal e longevidade. Vou perguntar pro Tubarão uma pergunta Vamos lá. sem resposta. Essas são Então, boas. essa é boa. Quanto eu vou responder, eu não sei, mas vamos lá. Você sabe aquela piada que se faz, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sei. Então eu pergunto assim, o velho tem desbiose ou a desbiose causa o envelhecimento? Boa, essa é boa, hein? Essa é muito boa. Como você falou que é uma pergunta sem resposta, eu vou pelo meu faro. Eu acho que a desbiose causa o envelhecimento. Eu pensei que você ia pelo seu faro para cheirar o cocô do cara. Não, com esse nariz aqui eu ia Exatamente. passar mal, certo? Imagina. Como é que é? Vamos recordar a pergunta do Henri. Quem nasceu primeiro aí, né? A desbiose Causa envelhecimento, Causa envelhecimento ou envelhecimento. Causa... Boa. Eu acho A que sua a resposta é? desbiose causa envelhecimento, tá? E com certeza aqueles que são considerados velhos já vão ter essa desbiose, entendeu? E isso vem lá de trás, como o Henry falou, que ele estava estudando aí sarcopenia, né? Nas pessoas mais velhas, aí a gente estava comentando aqui, e aqueles mais novos? Porque hoje em dia a gente sabe que a sarcopenia pode acometer as pessoas de 30 anos de idade. Sim. A gente tem visto casos. Porque depende da alimentação, do exercício físico, do estilo de vida e um monte de coisa. Então, às vezes, ele já vem carregando isso ao longo de anos. Não é porque ele ficou velho que ele vai ter sarcopenia. Ele já vem carregando isso. Essa é a ideia, né?
sugerir. Certo, não, essa tá é minha correto. pergunta. Agora com a tréplica... Agora eu vou te fazer vou fazer um Uma outra desafio sem pra resposta. você. Faz uma pergunta sem resposta. Um pouquinho aqui. Tava Eu vou demorando. falar. Uma sem coisa. É bagunça ou não é? Você vai deixar a barba crescer pra jogar por cima do cabelo Mais ou uma. vai tentar deixar o cabelo crescer pra deixar a barba... Eu tô muito contente porque o Henry falou que eu tenho cabelo, sim. Ele me avisou. Só que não aparece. Não se vê. Todo mundo pensa assim, ó. Todo mundo acha que o careca é careca. Na verdade, Não ele é. não é careca. Ele tem o cabelo evoluído. É, só isso. É só evoluir novamente. É uma questão só de Ele tá lá, interpretação. só não tá crescendo. Ele tá na fase telógena. Você não vê o bichinho. Ele tá lá até transparente, não se vê. Agora eu vou colocar um assunto que eles não vão saber responder, mesmo com todo estudo que eles têm, todo conhecimento embarcado, eles não saberão. Eu quero saber o seguinte: as incretinas, a análise de GLP-1 e GIP, tudo que está acontecendo no mundo, claro que é um medicamento, uma ferramenta muito boa, não estou falando sobre o uso dela e quem usa, estou falando ela veio com uma função e exerce a sua função. Agora o uso dela é outra história. Mas a minha preocupação é com a saúde das pessoas, especialmente dos mais jovens que não fazem a lição de casa, não querem emagrecer, querem ser emagrecidos. A ciência já fala alguma coisa em relação as pessoas estão perdendo a saúde, perdendo massa muscular, ficando desnutridas. Vai ter algum momento que virá um outro medicamento ou uma evolução do mesmo? Como que está hoje? O que vai acontecer nos próximos 5 anos? Bom, o que nós vamos fazer é criar uma cambada de viciados nesses produtos. Vamos enriquecer mais ainda as indústrias farmacêuticas. E esse pessoal, quando parar de usar, né, essas canetinhas, eles vão ter o reganho de peso como tem se você não mudar o estilo de vida. 82% saiu pesquisa sobre o reganho. E o pior é o seguinte, 82%, só que a pesquisa não analisou quem mudou o estilo de vida. Ninguém. Porque se você mudar o estilo de vida, ele perde o peso e continua para magro. Esse é o problema do pessoal. Eles querem emagrecer e continuar magro usando alguma coisa. Esses aí vão continuar sendo clientes eternos das canetinhas. Com o advento, né? Preço caro. Caríssimo. E como você conhece o nosso governo, provavelmente isso um dia vai estar no SUS. Opa, né? fácil. Imagina você então que se ele não conseguir, eu vou puxar um pouquinho o saco. Não, desculpa, não vou puxar o saco não. Vou elogiar um pouquinho o tubarão. Tem que ter o quê? Um nutricionista, um educador físico para mudar o estilo de vida do Achei indivíduo. básico. Não, é verdade. Senão não vai se É verdade. vai É a base. Voltamos de novo pro mesmo. O mesmo é fazer a coisa direito. Exatamente. Dieta, estilo de vida e tal. Essa canetinha veio para dar uma ajuda, vamos dizer, para aqueles que precisam de verdade, que é a minoria que está usando. Isso é verdade. Eu entrevistei uma colega de vocês esse final de semana e perguntei, olha, vai capilarizar mais ainda, né? Porque agora vem o oral, né? Ela falou, acho que não, Kim, porque o oral, apesar da praticidade, o Henrique deve saber, ele angustia mais, enjoa mais pelo trato, etc. Então, você fica com mais... você não consegue ter aderência de continuar usando o oral. Ela acha ainda que vai ficar nas canetas ainda por muito tempo. Mas enfim, não foge nada do que você está falando. Fazer a lição de casa, não tem jeito, tem que fazer atividade física. Tem uma saída que já tá em fase 3 nos Estados Unidos, né, que é o bimagrumab. O que ele faz, né? Daqui a uns dias os marombeiros vão estar usando. Ele inibe o eixo da miostatina. Um trabalho com a semaglutida, geralmente quem usa semaglutida perde em torno de 20 a 26% da massa muscular. Que na verdade, no conceito, quando você engorda, você não ganha só gordura, você ganha massa também. Sim. É mais ou menos esse percentual. Então, quando você usa semaglutida para perda de peso, você perde mais ou menos 20 a 26% da massa muscular. Com o uso desse produto, eles perderam 2. Inibe a miostatina. Então. E o meu bíblia é miostatina. Então ele pega ativinas e miostatina, ou seja, é um efeito dual. O que vai acontecer? O pessoal que não vai querer perder massa muscular vai começar a usar os 2. E aí você cria um gasto adicional e mais dinheiro para a indústria. Sem contar o grande mercado de inibição da miostatina que existe. Já existe. Né? Você fala, esse produto de miostatina, você vai ter fila. Vai ter gente vendendo na academia. Fácil. Sim. Fácil. Lembra, tinha aquela foto do boi, inibidor de miostatina, o boi forte. Eu lembro. Isso é interessante, né? Para gerar um boi com mais carne. Mas hoje em dia o que a gente faz é o seguinte:
a gente inibe a hemostatina e cria uma resistência à insulina do boi, pra ele ficar com a carne marmorizada. Marmorizado. Porque só carne não é boa, gordura. Tem que ter a gordurinha, lembra da picanha? E aquele boizinho Wagyu, né? Que é esse caríssimo. Que é caríssimo, então tem que aumentar a marmorização. E aumentar a marmorização é um depósito ectópico de gordura. Na verdade, é o depósito Gordura intramuscular, né? Que é, na verdade, uma patologia para o gordura ser humano. intramuscular. Né? Para o ser humano é uma patologia, mas para o boi é uma iguaria. Você que não está vendo o Henry, está vendo só pelas câmeras, o Henry afirma e teima que tem a aparência melhor que a minha. Nós vamos fazer um programa só sobre beleza e em breve você saberá. Professor... Pelo menos mais cabelo eu tenho. Aparente, cabelo aparente. Olha só, no mundo as pessoas continuam morrendo ainda por causas cardíacas. É o maior percentual da situação cardíaca, né? O Brasil perde um monte de vida e tem a ocorrência natural dessa doença. Sabe-se alguma coisa nova sobre essa situação de mortes cardíacas? Então já deixa eu acrescentar aqui. Dá um tempero para ele. Que é assim, agora, depois da pandemia, não sei se tem relação ou não, aí tem, a gente aumentou. vai falar. Depois da pandemia aumentou muito mortes súbitas, que é aquilo que a pessoa chama de mortes súbitas, ou seja, a maioria eles nem sabem do que foi. Né? Fibrilação. E aí o que acontece? E muitos atletas estão morrendo assim. Principalmente agora, teve um monte. Um Nossa, monte. É impressionante. No triatlo, todos, hein? Todos. No triatlo, esportes. principalmente na parte da água. E depois tem até uns porquês aí que a gente pode discutir aqui. Mas vamos esperar o Henry dar o parecer dele e aí a gente vai colocando essas pitadas de... Além das pessoas normais, dos atletas, esportistas, praticantes de atividade física. Só ilustrando um pouquinho o que o Tubarão falou. Como é que é o nome dele mesmo? Reinaldo Bacite. Só falando, o Reinaldo Batista. Bacite. Reinaldo Bacite. Só ilustrando o que o Reinaldo Bacite falou, o advento do Covid trouxe um monte de patologias. Eu estava em um congresso, o pessoal relatou que o câncer coloretal está aparecendo em pessoas mais jovens. Olha só. Apareceu uma degeneração macular de retina em pessoas mais jovens que não têm tratamento, que tem fundo autoimune e cursa para seguir em torno de 5 anos. Né? E apareceram muito mais doenças, eventos tromboembólicos, que pode responder pela mortalidade cardíaca, né? Você faz um trombo, vai lá, obstrui a sua artéria e puf, pronto, morre, né? Mas realmente houve o aumento da mortalidade cardiovascular, né? Sem contar que essa semana agora saiu um outro artigo falando das meninas que engravidaram durante a pandemia. Então, o que a gente espera é que essa geração futura, nova, desenvolva muitas desordens comportamentais pela inflamação durante a gravidez. Mas voltando, o que há de novo no coração? É exatamente a área de vocês, a bioenergética cardíaca. O coração é um órgão que você tem que começar a preservar ele à medida em que você nasce. Ou seja, atividade física, dieta adequada, o sedentário ele deve evitar ao máximo o sedentarismo, ou seja, nós temos que eliminar esse conceito da vida e ter uma dieta mais adequada. Essa dieta nossa é muito ruim. E o advento dessas canetinhas que faz o indivíduo limitar muita ingestão de nutrientes está mostrando, principalmente pelo advento do tratamento de diabetes, que nós ingerimos carboidrato em excesso. Né? E o carboidrato em excesso acaba gerando uma hipertrofia, ou seja, a glicólise anaeróbia, que o coração começa a fazer sem querer, começa a gerar uma espécie de hipertrofia, começa a inflamar mais o indivíduo, aterosclerose. Então o que há de novo hoje? Eu vejo muito estudo do pessoal falando no investimento da bioenergética cardíaca. O coração é um atleta de mais de ultra endurance, porque ele começou a bater quando você foi gestado, ele não parou até hoje em você. Tá batendo nele, porque senão ele tá morto. É um atleta aeróbio. Mitocôndrias, disponibilidade de ácido graxo, carnitina, chegada de oxigênio, né? Tudo isso é muito importante. Então eles estão falando muito no envelhecimento cardíaco e na bioenergética cardiovascular. Respondido ou não? Sim. Aí, agora, dentro desse contexto, aí você tem o atleta lá largando numa prova, certo? E
alguns fatores que são, vamos dizer assim, que se somam Preponderante. e são desencadeantes de algum problema cardíaco. Então vamos lá, cafeína, né? Intensidade do esforço, natação na água, A temperatura e outra, o estresse que o atleta sente quando Naquele ele tá momento. naquele momento, porque são muitas pessoas largando, natação não tem, você está no meio líquido, e muita gente, se você não tiver naquela intensidade, eles passam por cima de você. Então tem muita gente que tem fobia dentro da água. Né? A liberação de norepinefrina Exatamente, também. aí, aí é estresse metabólico, liberação de adrenalina, é um ambiente noradrenalina, perfeito para acontecer o que está acontecendo. o que está acontecendo, tanto que a maior parte dos atletas que morrem é dentro da água. Falando em triatlo, né? É na água. Curioso, né? Interessante. Uma Tem que coisa- analisar também a alteração da hemodinâmica, né? A hemodinâmica que eles têm uma perda de água para perder o calor. Às vezes a troca com a água não é o suficiente. Então a alteração da hemodinâmica vai propiciar mais infarto também, né? Esse é outro ponto muito importante que muito atleta, principalmente um atleta que faz ultramaratona, que trabalha, que corre numa umidade baixa, que corre num lugar quente, ele tem uma perda de água fantástica, né? Isso sim. E o pior, sabe o que é? Não sei se vocês notam isso nas corridas, né? Você dá uma olhadinha naquele pessoal que corre maratona, eles dão uma passada e pegam uma garrafa de água mineral, não uma água mineralizada. Que eles deviam estar sim. repondo eletrólito. Sim. Um grande erro dessas maratonas é isso. porque acaba lavando ao invés de... Na verdade, ele acaba ingerindo maioria. água, mas não ingere eletrólito. A maioria, né? Deve ter algum ali que tem uma água especial para ele. Porque se ele manter ali, ingerir um carboidrato naquele momento, um carboidrato simples... Não, isso tem que ser alinhado, né? Tem que ser combinado. Eletrólito, tudo com a ingestão. Mas muitos nem têm noção disso e acabam não tomando nada. Aí é que é o pior ainda, aí vai dar problema. Já no bodybuilding, os atletas estão morrendo muito nos últimos 8 anos. O corpo humano foi feito para ter essa massa muscular além do normal? Olha, essa é uma... A importância do músculo. Isso Não da funcionalidade, estou falando da hipertrofia. Isso é algo que eu não sei te responder. Mas eu vou voltar nos tempos antigos, né? Segundo a história, o homem antigo era muito mais forte e mais veloz do que nós somos hoje. Então, por exemplo, um homem, por exemplo, um Neandertal, que é o precursor, ele seria muito mais rápido do que um Usain Bolt numa corrida, né? Porque ele, na verdade, pega aqui, ele corria atrás da comida dele. Ele praticava atividade física o tempo todo. E ele fazia aquilo que a suplementação hoje faz. Fazia o esforço e depois comia. Na verdade, ele fazia o esforço para comer. E o que ele faz? Ele fazia o esforço, gerava o sinal e consumia o quê? O alimento, principalmente a proteína, que é o que gerava mais esforço para conseguir. Então, eles se anabolizavam naturalmente. E se fala muito que, naquela época, todos os homens eram mais fortes, as mulheres eram mais fortes do que nós somos hoje. Mesmo até bem treinado. Pela condição, né? Pela condição Pelo que ambiente, viviam. senão ele não estaria vivo, né? Sim. Então, Evoluía. eu acredito que nós estamos longe do limite do ser humano. Mas o bodybuilder, ele tem volume, não necessariamente força. Exatamente. Né? É verdade. Ter volume é uma coisa, ter força é outra. Por exemplo, eu falo de sarcopenia, tá? Falando de sarcopenia. Eu estava questionando alguns colegas meus que são professores de universidade, falaram assim, escuta, você tá de sarcopenia pensando em anabolizar o seu atleta, né? Assim, para ele ficar mais forte e tal, mas por que você não só aumenta até a produção de ATP nele? Tem a opção da mitocôndria. Tem. Você não precisa ter volume de músculo para ter energia. Você precisa ter o quê? Mais capacidade de produção de ATP. O volume não está ligado... Tanto é que o bodybuilder normalmente... e o basista, levantador de peso, Ele é muito mais essa é a forte. comparação, ele é muito mais forte e não tem aquele volume. Não, porque- né? E às vezes até gordo. Que é a capacidade física, a força. né? Exatamente. E tem a questão da resistência, tem a questão do citoesqueleto, que é sobrecarregado, e hipertrofia. É diferente, né? Então ainda nós estamos longe de atingir o limite máximo do ser humano. É porque não existe o treino como existia antigamente. Imagina você que antigamente, né? A criança nascia e já começava, assim que começava a engatinhar, começava a fazer treinamento físico. Exatamente. Sim, é verdade. Né? Porque senão algum bicho ia e comia ele, né? Já corria, já fazia tudo. Então, essa relação a gente tem que estudar melhor ainda. Vocês acham que
eu escuto falar isso, né? Que o Brasil... Tá aí só para nesse sentido que ele está falando, eu tenho uma analogia que eu faço é o seguinte. Você viu agora que 2 atletas bateram o recorde na corrida abaixo de 2 horas. Né? Mas são atletas... Que tipo de atletas? Não são qualquer atletas, né? Não, sim. São os caras quenianos, especiais, né? E esses caras com 10, 12 anos de idade já estão correndo para ir para a escola 35 km num pace abaixo de 4 km por hora dessa idade. Ou seja, ele está lá extremamente adaptado. Há anos já fazendo isso, e isso vai passando de geração para geração, né? Que genética essa seleção. É a seleção. Só que esse pessoal, eles fizeram um trabalho adicional. Eles fizeram um teste de consumo de carboidrato e rendimento em termos de avaliação de produção de energia via expiração de CO2. Então, o que eles fizeram? Fizeram essa correlação para analisar exatamente quanto que seria o ideal de carboidrato para ele. O segredo nessa história toda é quanto... Eu sempre falo assim, né? Quando o indivíduo é um atleta aeróbio, a primeira coisa que eu pergunto para ele do ponto de vista bioquímico é quanta mitocôndria você tem no seu músculo? Porque isso vai responder pela capacidade de resíntese de ATP dele. Porque ele será aeróbio. Então, por exemplo, o ultramaratonista, o maratonista, ele é aeróbio, então ele tem que consumir oxigênio. Primeira pergunta é quanto a sua artéria dilata? Segundo, quanto mitocôndria você tem? E que tipo de metabolismo a mitocôndria faz? Ela oxida ácido graxo ou oxida glicose? Se ela oxidar mais glicose, ele vai ser mais rápido. Se ela oxidar mais ácido graxo, ele pode correr uma distância maior, mas ele vai ser mais lento. Então eles fizeram esse teste com sobrecarga de glicose nos indivíduos, né? Interessante. E chegaram no nível ideal de consumo de carboidrato, inclusive durante a própria corrida. Eles marcaram o carbono 14, toda a respiração, avaliaram o CO2 lá e aí você consegue o rendimento máximo. Exatamente. Deram para ele a quantidade certa. O cara que ganhou foi isso. Exatamente. É a ciência aplicada na prática no indivíduo que já tinha geneticamente a predisposição para ser campeão. Não, sim, já vem ao longo de anos. Você analisando uma Ferrari. Aprendeu correndo de leão. Aquele negócio, é um motor de Ferrari, mas agora nós estamos dando um combustível certo, na dosagem certa. Gasolina azul para Ferrari. Exatamente. Olha só. Ele treinou correndo de um leão e correndo atrás de um viado. Belo treino, hein? Olha só. Existe uma linha que fala que tudo que se planta no Brasil, no nosso solo, tudo dá. Porém, o nosso solo é pobre em vitaminas e minerais. Diferente do solo da Europa e dos Estados Unidos. Disseram que na década de 60 foi feito um trabalho com agrônomos nos Estados Unidos para refazer aquele solo para que pudesse ter uma geração mais saudável e tal. Você sabe disso? Tem alguma verdade que o nosso solo é paupérrimo em vitaminas e minerais e isso faz toda a diferença na nossa, desde a nossa estatura até... Minerais, a vitamina não. Eu tenho um dado que eu não falo muito nisso, eu conversei com alguns professores da Exalc, né? Porque hoje é muito comum você fazer análise de solo para você fazer plantações, né? Então todo mundo faz análise de solo. E eu falei com o professor que começou a fazer uma avaliação dessas análises. Ele realmente relata que existem alguns problemas do Brasil. O principal deles é a falta de manganês. O Brasil é um país que tem uma falta crônica de manganês e selênio no solo. O único solo rico em selênio é o pessoal lá do norte. Lá da região norte, por isso que a castanha do Brasil ou do Pará tem muito selênio, mas não é porque tem selênio, porque ela acumula selênio, é porque o chão lá é rico em selênio. Mas esse dado alarmante, eu conheço já há vários anos, né? Ele falou assim, eu fico assustado porque falta manganês no solo do Brasil. E ninguém aduba colocando manganês, que resultado, as mitocôndrias nossas estão sofrendo, porque o manganês é fundamental para você gerar a superoximutase mitocondrial, mas o manganês também é fundamental para você fazer colágeno, que é associado à ossificação e à formação de cartilagem para o crescimento. Então pode ser só deficiência de manganês. E outro ponto nosso também, que eu acho muito errado, é que a gente dá cálcio na hora errada para as pessoas, né? Ao invés de dar cálcio, você lembra que sua avó falava que cálcio é bom para os ossos e faz crescer? Lembra. Você cresce a partir dos ossos longos. Isso. Quem devia tomar cálcio? Um indivíduo mais jovem que está em fase de crescimento, não o velhinho que está perdendo um osso. Exatamente. Porque naquele momento ele faz o osso mais denso.
Enquanto as epífises ainda não se soldaram, né? Exatamente. O Por jovem. falar nisso, que a gente tava falando de coisas antigas, né? Biotônico Fontoura e tal. Mas lembra que tinha um xarope de cálcio rosa, né? Mais ou menos rosa, que a gente tomava? Tinha. Lembra disso? Tô tentando Não, lembrar lembro o não, não nome. é do Meca, não. Lógico Qual que que é. era o nome? Era um vidrão assim, ó. É, eu sei que Bem não. isso. É. Lembra disso ou não? O Henry tomou Não, eu não lembro. Eu lembro que eu tomava, minha mãe dava 2 colheres por dia pra mim daquele negócio. Ah, não. Olha, eu sou da época que se colocava casca de ovo em cima do fogão, a lenha, depois amassava E comia e com comia. Agora você foi bem pra trás. Pô, não Então foi é bem dele, pra é trás, bem não. antes. Se fazia isso Mas eu não antigamente. lembro do nome, você vai lembrar. É um vidro assim. Eu vou pesquisar aqui já. Um lugar que eu lembro, que eu tenho saudades naquela época, que o pessoal não valoriza hoje, né, Tubarão? Foi. Emulsão de Scott. Ah, essa aí. né? Óleo de fígado bacalhau. Isso, Tem ômega eu 3, lembro, vitamina A, vitamina D, Tinha né? tudo. E o Funcionava pessoal... mesmo aquilo? Putz, era um produtaço, cara. O óleo de fígado bacalhau é um produto excelente. Só que... É que era Só intragável. que era ruim, mas ó. A hora você põe numa cápsula Ó, rosa mole, ó, qualquer tanto coisa que fica toma. tragável. É intragável. É porque tinha emulsão de Scott. O pessoal dava aquilo lá na colher. Na colher pra né? tomar, entendeu? Hoje não. Hoje o pessoal faz em casa, pode até pôr um saborzinho, né? Mas é um produto que Bom, é um eu tomava bom, isso. teoricamente, seria um bom produto para ter na sua loja aqui. Desde que fosse uma cápsula rosa mole, alguma coisa parecida que facilita o você uso. vê, são produtos básicos que entregam e não precisava ir muito longe, né? Não, Pra- já tinha lá naquela época. Muito tempo atrás. E era bom. Pra poder. Era bom, o sabor era ruim, mas a mas era ideia bom. era A excelente, ideia né? é boa. É igual a levedura, mas pensa assim, o ovo. Se você tem o seu ácido clorídrico funcionando bem, você bota no fogo para matar a salmonela. Lembra disso? Lembro. Salmonela acima de 60 mata tudo. Esquenta lá, tritura, O uma ovo, fonte de cálcio fantástica, porque tá na forma de carbonato de cálcio ali. a carbonata de cálcio. É. Quando você fala de esquentar, só pra não deixar passar, Pra matar a salmonela. Não, a gente a esquenta. vidina, né? A vidina. A gente, Não, a gente, pra matar a salmonela. Pra matar a salmonela mesmo. Você esquenta pra matar a bactéria. salmonela, porque senão você Sim. arranja uma febre tifoide, né? Salmonella tifumulinum. Aí danou-se, né? Aí é uma caganeira pra cadê? Agora provocando o Henry, você sabe que o Tubarão faz essas provas todas e ele tem problema sério com isso, né? Ele exagera. Exagero no quê? No treino. Mentira dele. Pensei que era de outras coisas. Não, Mas manda exagera bala. no Né? treino. E aí eu falo pra ele, tá exagerando no carbo, consome muito carbo. O que a gente pode falar pra ele? Se ele Consumir queimar, menos. não tem nenhum problema. Se ele Lembra, oxidar, o tá que queima tranquilo. o carbo é o músculo. E se você trabalha o músculo o dia inteiro, meu amigo, não tem como. Veja Entendeu? só, o carbo, assim, você fala assim... É que eu falo pro pessoal, hein? Todo mundo fala assim, ó, não come carboidrato inflama, carboidrato A faz carbofobia. mal. Aí eu falo, quem não come? A pergunta é essa, quem não deve comer e quanto que vai comer cada um, como é que funciona isso? Porque não é igual para todo mundo, certo ou não? Então, se você é um cara que faz o que eu faço, você com certeza sem carbo você não vive. Exato. Vamos pegar o tubarão consumindo uma molécula de açúcar, frutose e glicose. Tá. Vai entrar na célula dele, vai sofrer glicose anaeróbica, vai fazer seus 3 ATP, vai fazer o piruvato, ele vai enfiar na mitocôndria, rodar o ciclo do ácido carboxílico, fazer NADH e FADH2, que são antioxidantes, e na cadeia de transporte de ele vai refazer o ATP, vai sobrar CO2 e água. Ele está até se hidratando indiretamente. Exatamente. O que tem de mal nisso? Nenhum. É o ciclo normal. Agora, se Pô, eu você te trouxe aqui pra me ajudar a atacar ele. direcionar para fazer gordura, se você é Aí- sedentário, aí você vai se Aí que inflamar tá. mesmo, aí não tem problema. Então é o seguinte, o sedentário que não faz nada, ele não pode comer, né, pra entender? É a quantidade que eu como de carboidrato, não tem como. Não, peraí, agora você vai vir comigo. Ele exagera também na proteína. Come muita proteína. Não, a proteína é o seguinte, a proteína é fundamental para a regeneração do tecido. A proteína, por exemplo, quando ele vai regenerar as miofibrilas, a proteína é usada para você estruturar melhor a membrana. A proteína é um grande fator de recuperação. Entendeu? Sistema Eu só não imune. sei se ele dilata as artérias dele como Não, deveria. pô, peraí, agora você vai concordar. Ele exagera na cafeína. Cetulina malato, L-arginina, tá tudo dentro do escopo. A cafeína. Cafeína, ele exagera. Cafeína, A tudo. cafeína estimula o metabolismo oxidativo e induz a biogênese mitocondrial. Aí, Se ó, ele não tá tiver vendo? problema com cafeína, Eu não tenho. tipo metabolismo lento,
Eu não tenho nada contra. Pô, Henrique, que lado você tá, meu? Aí, Vamos tá do pegar meu aí, lado, você não entendeu na verdade, ainda. Ele tá do meu lado. Eu tô do lado da verdade Já, metabólica. aí, agora não, agora tem que... Essa resposta Agora foi ele falou minha verdade. língua. Ó. Agora ele falou minha língua. Não. Verdade metabólica. Não, mas que essa é nome real. bom esse, Não, né? mas a verdade metabólica é essa. Vou até roubar esse Eu nome pra inventei ele. agora. Verdade O metabólica. pessoal, o Henry tá acostumado a ouvir, você também. O pessoal fala muito, mas sem verdade metabólica. Aí não adianta. Porque assim, qual é a verdade metabólica? Ó, para um cara assim, dessa forma, que faz isso, bom, ele tem que consumir muito mais, tal. Ah, isso não é muito? Não, para aquele cara não. Exatamente. Cada um é cada um. Por exemplo, se ele pega uma gordura, ingere uma gordura saturada, se ele oxida, coloca ali na mitocôndria, faz acetilcoenzimato e tudo mais, Metaboliza ela da forma correta. nenhum problema. Nenhum Vai ser problema. até bom pro organismo Exatamente. dele. Entendeu? Vai ser bom. Isso não é problema. É por isso que quando você me vê comer, você fala, não, isso aí vai fazer mal. Eu falo, não, veja bem, sou eu que tô comendo, não é você. Entendeu? É verdade. Você fala assim, ó, Acabei isso de aqui falar, vai né? virar tudo energia ATP, trifosfato de adenosina. Agora vamos combinar, você me conhece há quantos anos? Quase 40. Então, você já me viu comer açúcar quantas vezes? Todo dia. Todo dia. E aí, você tá vendo alguma diferença aqui? E aí? Eu não conheço o tubarão 40 Não, anos. me ajuda com açúcar. Por Não quê? é? Qual é o problema? Não pode, E aí, açúcar, você já me viu Como gordo? que- Já me viu Rapaz, inflamado? Já me viu? Não viu? Rapaz, se ele queimar, se ele oxidar, não tem problema nenhum. Então, é nesse O que ele contexto... não pode é fazer lipídio, gerar resistência à insulina. O que ele não pode fazer é isso. O pessoal tem que entender que o metabolismo, assim, o carboidrato, nenhum alimento faz mal. O que faz mal é você usar de mal forma o alimento. Exatamente. Entendeu? Agora sim. Então esse é o grande problema. Então você fala, gordura saturada é ruim. Não é ruim. Gordura saturada você pega, coloca ali na sua mitocôndria, oxida, faz molécula antioxidante, faz acetilcoenzimato para acetilar estonas, faz moléculas benéficas, melhora a neurotransmissão, faz energia pro seu dia a dia. Não, agora para fechar, e você vai concordar comigo, que eu preciso deixar o Henry embora. Ele tem uma mania de tomar BCA. E isso já é coisa do passado. O BCA é um produtaço, né? Porque tem gente que é ignorante, não estuda, não sabe que o BCA é essencial. Quando o pessoal chega pra mim e fala assim, BCA não serve pra nada, eu falo assim, fica sem comer. Fica sem comer BCA que não dá uma semana, você tá morto durinho, né? Durinho. Por quê? Né? O BCA, ele é são um grupo de aminoácidos ramificados, são essenciais. Só de ser essencial, você fala assim, pô, se eu ficar sem ingerir, eu tô enrolado. Você vai morrer. Esse é o que é claro. Você não fabrica. E o BCA, ele é um aminoácido são um grupo de aminoácidos muito interessantes. Por exemplo, eles são transaminadores. Eles geram aminoácidos não essenciais. Porque às vezes o tubarão faz uma atividade física, ele precisa ingerir serina. Mas ele não está ingerindo serina. O que ele vai fazer? Ele vai fabricar serina. Então ele vai usar a glicose do açúcar que ele está consumindo. Olha só. E ele vai pegar o nitrogênio do BCA que ele está consumindo e vai conectar os dois e fazer serina. Transaminação. Um aminoácido associado à melhora de neurotransmissão, um aminoácido que é associado a mais anabolismo. Inclusive, hoje se defende acrescentar serina em suplementos para ganho de massa muscular. E vamos em outro ainda aspecto aqui, que era o aspecto da minha tese de mestrado. BCA, transaminação no músculo, geração de glutamato, glutamina pro plasma. Glutamina no plasma, sistema imune capta a glutamina e usa como fonte de energia para o quê? Para gerar atividade contra alguma bactéria, vírus e assim por diante. Certo? As células imunes adoram glutamina. Adora glutamina. Glutamina, o seu sistema, o enterócito também adora glutamina. Ama. E capta também da circulação. Sem contar que o seu neurônio também adora uma glutamina. E até o fígado capta glutamina em acidose metabólica e produz glicose de novo. Ou seja, através de aminoácidos de cadeia ramificada, a gente mostrou num trabalho que a gente fez que atletas de endurance, né, mantiveram o sistema imune mais apto em relação àqueles que não tomaram aminoácidos de cadeia ramificada. Só para você ter uma ideia. Isso foi um trabalho publicado em 2001. Sim, A importância, o BCA, eu, por exemplo, você falar assim,
para resposta imune, você prefere BCA ou glutamina? BCA 100%. Aí, ó, é isso aí que eu falo. Vai fornecer substrato para você fazer os seus aminoácidos que vão ajudar você na defesa. Inclusive, há estudos em pacientes infectados com bactérias, aumentando a resposta imune dos indivíduos. Então, o BCA é muito importante por esse caminho. E né? por que isso tudo você acha que está acontecendo na indústria e não mais o BCA? Houve um desvio no Rio na falta de entendimento disso? Quando aconteceu isso? Por que você acha? Eu acredito. Isso aí é uma coisa isso difícil de eu responder, mas acho que o Henry vai responder melhor que eu. Isso para mim é uma burrice coletiva. Eu também. Eu achei a mesma coisa, assim, porque eu não encontrei a lógica nisso. Qual é a lógica de repente, todos os nutricionistas pararem de dar BCA? Eu acho que eu entendi a lógica. Sabe qual que é a lógica, Henry? Eles davam, mas não sabiam por quê. E aí, de repente, um falou que era ruim e todo mundo parou de dar. Essa é a única lógica que eu acho. Eu nunca entendi muito isso, não vou dar mais. Exatamente, Tá. porque se eles entendessem isso que o Henry falou, que eu já estudei. Verdade metabólica. Fiz até meu mestrado foi com isso. Os caras não tinham como errar um negócio desse, né? Falei. Verdade, sem contar o efeito no fígado, protegendo contra a Fígado, cirrose, encastou hepato celular. E um produto, por exemplo, você fala assim, você tem BCA em casa? Eu tenho sempre BCA. Quando eu tomo uma N-acetilcisteína, eu enfio uma BCA junto. Até hoje eu tomo BCA há anos, você sabe disso. Não, sim, sem dúvida. E vou falar, não é por nada não, agora eu vou falar que o que passa comigo, eu sou atleta de ultra endurance. E como eu tenho muita experiência, eu sei assim, às vezes eu acordo no meio da noite e eu falo, eu vou ficar resfriado, a minha garganta tá pegando alguma coisa. Eu vou lá, aumento e tomo mais BCA, né? E se eu sinto uma coceirinha aqui que acho que vai vir uma herpes, eu tomo 3 gramas de lisina e não tomo a arginina. Não, sempre porque ela alimenta, Não, né? porque eu tô tomando sempre. Aí eu tiro a arginina, aumento a lisina e tomo o BCA. Acordo no outro dia, parece que, assim, falo, nossa, o que aconteceu? E no seu caso também, ele vai diminuir a fadiga central. Exatamente. E Na você não corrida, concorda né? comigo nessa história aí? Claro. Na verdade, não é questão de concordar, é a ciência. Não, é aquele negócio que ele falou do metabolismo, que ele falou aqui. Verdade metabólica. Verdade metabólica, é isso Não, aí. mas uma coisa Verdade que vocês não metabólica. sabem é que o rim mudou. O pulmão também, o coração, modelo Não novo, é existe 2026, não é Desde mais da que época eu de conheço vocês. por gente, o metabolismo do ser humano é aquele, cara. As pessoas tentam inventar uma coisa que não dá para aplicar. Eu acho que o Henry foi feliz na verdade metabólica. O Lediger ainda é uma realidade, é uma verdade. O que Exatamente. tem no Lediger ali, não interessa o ano que ele foi publicado, entendeu? Não muda muita coisa. Não houve tempo para ver mutação. Né, Exatamente. Né? Ele tá certo. Exato. Senão, por exemplo, o Phelps, por exemplo, seria um Aquaman. O Aquaman, exatamente. Mas não houve tempo ainda não. Então a gente tem que lembrar sempre que existe essa dependência. E são aminoácidos essenciais. Exatamente. o Sem isso não próprio tem nome. síntese proteica. Agora, ele não sabe, isso que eu vou perguntar, e você também não, isso é uma vergonha nacional. Quem é melhor, Ultra 7 ou Ultraman? O Seven. Seven. Ultra Seven, ele tem aquela Ultra foicezinha Seven. que ele tira da cabeça. Aqui, ó. Que é um bumerangue. Que vai e volta. Eu lembro, ótimo. Esse era Exatamente. ótimo. Adorava, ó. E o Ultraman? Ele tinha também aquele robozinho ajudante dele, aquele monstrinho. É verdade. Só que ele sempre apanhava. Mas Tinha alguma coisa aqui também? Não tinha no pulso, alguma coisa? Sim, ele tinha um bracelete que ele lançava também. Isso, agora eu lembro. E aquele bumerangue que ele tinha na cabeça, E vinha e vou dizer voltava. mais, ele tinha um alarmezinho aqui no peito pra avisar que a bateria tava acabando. eu não sei se esse era o Ultra 7 ou o Ultraman que apitava. Aí ele tinha que refazer energia. Isso é característica, né, de todos, né, acho que é do Tsuburaya, né? Todos eles tinham uma lanterninha avisando, a merda tá chegando, a água tá batendo na bunda, a água tá batendo na bunda. Tá acabando. E a voz que falava, Spectrum Man.
Eu sou Bom fã demais, do né? Ultra Seven, né? Bom demais, eu gostava muito Eu disso. peguei a reprise, É. né? Porque eu não sou dessa época, né? Então eu pegava as Eu não sou reprises. dessa época. Eu nasci- Você pegou a nova linguagem. Claramente o Ultra Seven era superior a todos os Ultramans que os antecederam e até alguns mais novos, né? Exatamente. E eles pararam de fazer esses filmes assim? Não, mas continu- sabe que tem um que eu tô- canal Eles lá estão na TV refilmando. que ainda passa, é. Estão refazendo uma nova série com o Ultra Seven, estão refazendo uma nova série, que porque legal. acho que foi o que fez mais sucesso, né? Não, sem sacanagem, é da década de 70, 60, isso, né? 60. Acho que é 70, 60. Quando? O Henry, o Jasper foi. Não é Jasper, isso aí. Não, mas o Jasper é bem depois, O né? Jasper é bem depois, né? Que é isso? Isso aí não é da minha época. Não, isso aí. Mas o Jasper eu não, acho que ele- veio ele tá uma muito- releitura, talvez. Não? Ó, superior ao Ultra Seven. Dumbledore Bush que se convertia pro Ultra Seven? Não tem, não. Não tem. Não tem, não. É que lá foi tudo inspirado depois, né? Quando você vê aquele Jiraiya, aquele pessoal não, todo. tudo isso aí- depois. isso aí- Kamen Rider também. Não, Tudo isso aí depois esquece. inspirado naquilo ali. O Henry é da época do Fantomas. Foi então, mas entendeu? eu conheci. Não, eu sou da época do National Kido. Não, Você lembra do National Kido? Lógico, isso é famosíssimo. Quando ele voava, só a capa dele que mexia. o resto tá... Não, é igualzinho o ventilador, né? É só uma questão do ventilador. Ô, Tubarão, faça o seu encerramento, eu passo pro Henry, pro Henry poder pegar o voo dele, que vai partir agora à meia-noite. Não, o que eu tenho para falar é o seguinte, ainda bem que tem o Henry aqui para falar das verdades metabólicas, que até hoje é difícil eu ter alguém aqui que concorde com o que eu falo, porque o pessoal não tem a base metabólica, fisiológica, bioquímica, que é isso que a gente se baseia quando a gente vai falar alguma coisa. Então o pessoal não consegue entender o que a gente fala, porque eles não têm na cabeça o que o Henry tem. Que quando eu falo com ele, eu sei o que ele está vendo. Ele está vendo lá o ciclo de Krebs, está vendo toda a cadeia de transporte de elétrons, seja lá o que for, dentro do metabolismo. Ele está enxergando isso. Eu não te falei, ele é o Krebs. Então, ele é quase o Krebs. Então, ele sabe falar enxergando, que é o que eu penso. Quando eu falo nisso, eu estou enxergando lá a via metabólica, como é, como é que não é. Não dá para fugir dessas coisas. Qualquer coisa que eu falo fora disso, eu estou falando mentira, porque não é assim que acontece. O que acontece está lá, já foi determinado e está lá. E assim, até que alguém venha e prove o contrário para a gente e desconstrua. Mas desde que Krebs desenhou aquele mapa metabólico, aquilo funciona para mim claramente e se aplica na prática, né? E você tem bons resultados. Baseado não, na eu ciência, tenho você ótimos. consegue resultados que ninguém consegue. E isso tudo que a gente está falando aqui está lá no básico, no livro básico. Não está em que nem o nenhum. Henry Não adianta falou. você pegar um artigo, não sei o quê, que fala disso, fala daquilo. Não, isso está no básico. Não precisa ir longe para você saber o caminho, né? O caminho você acha lá na base, não lá na frente. Mas você sabe... Que eu acho que esse é o grande problema do pessoal de hoje. Eles não têm o básico. Não, Por você isso que falou aceita tudo. qualquer coisa depois. Porque eles ficam atrás de uma coisa inovadora que não existe, porque tudo que você constrói está lá atrás. Henry, só para fechar, às vezes eu vejo o Tubarão vai dar uma aula aqui, ou sei lá. E aí eu vejo a aula, a gente discute um pouco da aula, a gente troca uma ideia, eu falo, Tubarão, elas não vão querer ouvir isso. Ele falou, Kim, mas é isso, eu não posso fugir disso. Isso eu tenho que falar. Né? É porque assim, não dá pra gente ir na onda das pessoas, aquilo que eles estão falando no momento, porque isso não é a verdade metabólica. Ponto final. Gostou do termo que eu inventei? Agora já adotamos esse termo. Pode botar teu nome lá, eu que tô nós vendo. vamos pôr lá no fim da palestra. Eu vou Segundo falar. o Henry. Verdade metabólica, segundo Professor, o Henry. fecha os trabalhos para você pegar o seu voo. Bom, não tenho o que falar, é um prazer estar aqui com você, Tubarão, com você aqui, né? E lembrem muito bem vocês que estão assistindo a gente, né? Você tem que entender bioquímica e metabolismo para depois você entender o resto. Porque se você não entende o básico, você vai ser enganado. Você se torna frágil. Você vai na onda de quem te convence. E convencer as pessoas basta ter uma boa eloquência, né? Então, ciência é tudo. Eu digo sempre e comparo. Ciência é igual o rolo compressor. Você pode ficar do lado, você pode acompanhar, mas ficar na frente não, porque ela vai passar por cima. Exatamente. Bichinha forte, né? Pessoal, mais aqui um
podcast muito bacana. O prazer de reunir esses dois feras aqui para levar para vocês um pouquinho de verdade metabólica, um pouquinho de ciência. Muito em breve, o Henry e o Tubarão estarão conosco aqui para discutir outras verdades, outros capítulos da ciência. Meu muito obrigado. Me acompanhem lá no Instagram, Marcelo Kim _ e o mais importante é que você se inscreva no canal para que a gente possa continuar com esses feras aqui. Aquela câmera do meio. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.